Estamos de volta, pessoal. Continuando aqui com a nossa parte 3, nosso item 3.4, nosso domínio 3. Vamos falar aqui sobre considerações durante uma instalação de uma rede sem fio. Quando a gente vai instalar uma rede sem fio, a gente tem que levar alguns pontos em considerações. Quando estou falando rede sem fio, obviamente vai desde você escolher onde que vai ficar o roteador na sua casa, até você fazer um projeto com vários access points sem fio. Obviamente, cada um reserva seu nível de complexidade ali. O Wi-Fi pode ser implementado no modo infraestrutura ou no modo ad hoc, ad hoc, como você queira pronunciar. No modo ad hoc, não é necessário a utilização de um WAP. O que é o WAP aqui? Wireless Access Point. Como que funciona esse ad hoc aqui, ó, o modo ad hoc? Você tem lá um notebookzinho e aí você consegue conectar com outro notebookzinho diretamente aqui usando rede sem fio. Eu só consigo fazer isso entre laptops, entre notebooks? Não. Você consegue fazer utilizando outros tipos de dispositivos, mas aí vai depender de sistema operacional e coisas do tipo. E eu acho que quando usa, por exemplo, um celular e uma TV, chama de Wi-Fi Direct. Não sei se usa mesmo protocolo, mesmo forma de comunicação, enfim. Mas essa rede ad hoc, você não usa roteador sem fio, access point. Você faz ali um ponto a ponto sem fio, grosseiramente falando. Já no modo infraestrutura, é necessário um app, ou seja, um roteador, um access point, e algumas restrições envolvem sua utilização, como seu modo de utilização sendo standalone, extensão sem fio, modo empresarial estendido, ou bridge, né? No modo autônomo, o app ele conecta os clientes sem fio entre si, mas não a qualquer recurso sem fio. Esse modo autônomo aqui, confesso para vocês que eu não consegui captar muito. Eu li várias vezes o material. Ele fala que ele conecta os clientes de rede sem fio entre si, mas não a qualquer recursos com fio. Essa questão de recursos, bom, o app ali, o roteador sem fio, ele precisa que o sinal chegue dele em alguma forma. Aí quando a gente aprende todas as questões técnicas que eu expliquei na parte passada, na aula passada, a questão do WDS, que seria funciona meio que como um repetidor, chega sem fio e vai sem fio. Aí você pensa assim, não, modo autônomo, não conecta quaisquer recursos com fio, então ele chega sem fio e vai sem fio. Mas aí pode ser que o app aqui, ele normalmente ele precisa de um cabo para alimentar ele. Normalmente essa alimentação já vem com dados. Pelo que eu entendi, esse modo autônomo aqui ele seria o modo router, que é o modo roteador. Quando a gente fala de roteador sem fio mesmo, quando a gente fala WAP, a gente já pensa em algo corporativo. Quando a gente fala roteador, é algo doméstico. Ele tinha esse modo router aí, né? Que ele, criava um outro DHCP, tinha servidor DNS pra frente e tudo mais. Então, teoricamente, era até uma sub-rede, realmente não tinha nada com a rede com fio. Pelo que eu entendi, tá? Pode ser que seja diferente. No modo extensão com fio, o WAP funciona como um ponto de conexão para conectar os clientes sem fio a uma rede com fio, o modo mais comum. Aí viu aqui que o conceito muda um pouquinho. Por quê? Quando a gente utiliza... aqui embaixo ele tem o modo bridge, né, que é modo ponte. No caso, se você tem um DHCP, uma instalação que era muito típica antigamente em rede doméstica, você tinha lá a sua conexão de internet. Chegava em um roteador, que ele era um modem router somente. Desse modem router chegava para um roteador sem fio para você distribuir Wi-Fi aí. Então, esse modem seu ali, que era roteador também, ele tinha um DHCP nele, então você conectava no roteador e tinha um modo lá só de extensão, que era mais ou menos um modo bridge, que ele só pegava aquela rede e passava ela sem fio. Então, no caso, ficava na mesma rede, né, os dispositivos com fio e sem fio, mudava, não tinha nenhuma alteração, só a questão que estava com fio e sem fio. Então, pode ser esse modo extensão aqui com fio, que funcionava aqui lá nos roteadores, chamava modo bridge. No modo corporativo estendido, vários WAPs aqui são usados para conectar uma grande área física à mesma rede com fio. Aí a gente já está falando de controlador e coisas do tipo, né? Uma coisa um pouco mais complexa. No modo bridge, uma conexão sem fio é usada para vincular duas redes com fio. Aí eis a questão. Aqui ele está fazendo uma conexão sem fio entre duas redes com fio. Como assim, Hugo? Como, por exemplo, o pessoal que provedor a rádio. Ele tem uma rede com fio na casa do cliente e uma rede com fio lá no provedor dele. O enlace é sem fio, seria mais ou menos esse modo bridge, o que o material traz. Então, assim, ficou um pouco confuso, né, esse slide, eu sei,
Mas é porque nos equipamentos a gente tinha uma nomenclatura e um modo de funcionamento é que ele trouxe um pouquinho diferente. Então, assim, pelo que eu entendi, esse modo bridge que ele traz aqui seria o enlace, quando o enlace é feito sem fio. Por exemplo, lá no caso do WDS, que no caso é quando um roteador recebe para o outro com sem fio. Você tem um roteador sem fio na sua casa, você quer estender o sinal. Seria mais ou menos isso, modo bridge. Ah, mas não interessa mais para frente, ele vai jogar sem fio ou ele vai chegar cabeado. Seria esse conceito. Modo corporativo estendido tá bem entendido, né? Que é no caso, como as empresas utilizam. Você vai lá no hotel, por exemplo, você vê lá 2, 3 redes, mas onde você vai no hotel, em todos os andares, as redes estão lá, porque eles compartilham essas mesmas redes, as mesmas SSIDs e coisas do tipo. Nesse modo extensão com fio e nesse modo autônomo, que é um pouquinho confuso, mas é mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí que a gente tenta explicar sem problema algum. Site Surveys. O que é Site Surveys? Seria uma pesquisa de local. Resumidamente aqui, resumindo muito esse slide, é uma pesquisa de local. Você vai fazer uma pesquisa ali para onde que o sinal vai ficar melhor, onde que você posiciona o roteador. O que o slide traz pra gente aqui de texto? É uma avaliação formal, que às vezes não é tão formal assim, da intensidade, qualidade e interferência do sinal sem fio usando detector de sinal RF. Quando a gente fala avaliação formal, usando detector de sinal RF, isso vai desde você utilizar aqueles detectores que a Polícia Federal utiliza e tudo mais, até você usar o seu celular com um Wi-Fi Analyzer lá e andando no local para ver onde está pegando sinal e não tá. Então é bem amplo aqui essa parte aqui de avaliação. Uma pesquisa do local é realizada colocando uma estação base sem fio em um local desejado e após é coletadas as medições de sinal de área. Normalmente você faz uma análise prévia ali e fala, é normalmente mais centralizado. Por que é mais centralizado? Tem umas formas lá de dissipação desse sinal. E aí tem a questão que é a Omnidirection, direção Omni, alguma coisa assim, que ela manda o sinal assim, ó, em todas as posições. A anteninha, no caso, fica no meio, né? A anteninha tá assim. E o sinal que ele emite é um sinal como se fosse tipo assim de rosquinha. Então, assim, teoricamente, quem tá na altura média aqui da antena vai receber um sinal mais forte. Quem tá um pouco mais alto, um pouco mais baixo, vai receber o sinal um pouco mais fraco. Isso no caso quando é a antena omnidirecional. Tem as setoriais, que aí elas são abertas, aí dependendo do ângulo, o ângulo de 90 graus, 45, 120. Enfim, essas medições são sobrepostas em uma planta do edifício para determinar se há um sinal suficiente onde é necessário. Se as bases forem ajustadas ou o layout da construção alterado, novo site survey deve ser executado. Por quê? Porque às vezes você quebra uma parede ou constrói uma parede, sobe uma parede de drywall, isso aí vai barrar o sinal sem fio. Tranquilo essa parte de site survey aqui. Então quando o rapaz da internet vai instalar na sua casa, ele fala, onde você quer ficar o roteador, não sei o que, você faz um site survey ali rapidão, vê um local mais centralizado, porque as antenas normalmente são aqui, ó, omnidirecionais, para você ter um sinal ali mais dividido e pegar em todos os cômodos da casa, principalmente o banheiro, né? E aí o rapaz, ele usa lá o celular dele mesmo e vai lá em todos os cantinhos lá para ver se tá pegando sinal em toda a casa. Heat Maps, que seria um mapa de calor, é uma planta baixa sinalizada por cores projetada para mostrar a cobertura do sinal sem fio. Normalmente começa com a planta baixa e se sobrepõe às cores vermelho, laranja, amarelo e verde para mostrar a força do sinal, para ajudar a identificar as áreas com coberturas ruins e coberturas mais fortes. Então você tem lá a planta da sua casa, que você faz o site survey, e isso pode ser meio, assim, como eu disse, mais profissional ou menos, onde ele faz mais ou menos por alto. Então, sei lá, você tem uma planta lá de uma casa, enfim, vou fazer umas divisões aqui um pouco, sei lá, aleatórias, que seria, sei lá, o banheiro, uma sala, um quarto, enfim. Então, se você coloca o roteador aqui, vou colocar mais uma parede aqui, sei lá, vai ser outro banheiro. Aí aqui não tem porta, muito top. Enfim, um banheiro de frente pro outro, bem bacana. Eu nasci para ser arquiteto, tô desperdiçado em TI. Aí você tem que o sinal sem fio. Então, aqui, provavelmente ele vai ser verde, né? Daqui o negócio não tem cor, tá, pessoal? Por isso que tá desse jeito, tá tudo vermelho, porque aqui não tem cor. E o negócio tá amarelo, ele tá saindo verde. Ah, não, tá sendo amarelo. Então ele ficaria mais ou menos assim. Aqui o sinal tá verde, tá top, zero. Porque tá bem próximo aqui ao roteador. E ele começaria a ficar amarelo nos cômodos aqui e tal. Adjacente, na verdade, aqui não. Começaria a ficar amarelo aqui
nos cômodos adjacentes e tudo mais. Aí aqui, como já tem uma parede, ele já ficaria meio laranja aqui e tudo mais. E aí vocês já entenderam como é que fica parado, né? E aqui, vermelho, porque não consegue pegar o sinal. Poxa, mas aí eu preciso de sinal aqui. Aí que você tem que fazer, ou muda o access point de lugar, ou coloca um outro repetidor. É mais ou menos isso, esse mapa de calor aí, só que bem mais bonito que isso. Wi-Fi Analyzers. Os analisadores Wi-Fi podem ajudar a mostrar o sinal sem fio, a criptografia e as informações do dispositivo emissor de sinal. Pode ser um dispositivo físico ou um software para computador ou smartphones. Como eu disse para vocês, pode ser algo ali muito top, muito profissional, mas pode ser um aplicativo que você baixa aí no seu celular e você consegue fazer essa análise. E normalmente quem mora em prédio ou mora, sei lá, kitnet, onde tem muita gente e tal, junto. Se você usa um analisador desse aí, você vai ver um monte de rede. 2.4, então, nossa, um em cima da outra. É muito difícil você morar em apartamento, por exemplo, e você conseguir usar a rede 2.4 de forma tranquila. Porque é o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o do lado, tudo com rede em cima aí, acaba sobrepondo e o sinal fica muito ruim. Por que fica muito ruim? Por causa aqui dos channel overlaps, que seriam a sobreposição de canais. Se eu não me engano, a rede 2.4, não sei se tem até 11 ou até 13, mas aí você usa 40 MHz ou 20, alguma coisa assim. Eu sei que você tem lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tô desenhista. Ele usa cada faixa dessa que acho que é 20 MHz. Eu sei que se você usa, por exemplo, aqui o canal 1, ele vai pegar um pouco daqui, vai pegar um pouco de sinal para cá, um pouco de sinal para cá, mesmo não tendo outra frequência aqui e tal. Então, o topo dele vai ser no canal 1, mas o canal 2, 3 e 4 vai ter pega interferência. Se você escolhe o 5, ele vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ele pega 3 para cada lado? Não me lembro mais. Eu acho que era 4 para cada lado, né? Eu sei que você tinha que... Ah, não, 6. Que ele pega 4 para cada lado. É isso mesmo. Então, ele pega aqui, ó. Ele vai até o 5. Eu sei que você tinha que escolher entre o canal 1, 6 e o 11. Que normalmente eles não se sobrepõem. Então, se já tinha um, por exemplo, usando 3, então você tinha que escolher um 7 aqui para ele pegar. Alguma coisa assim. Isso na rede 2.4. Na rede 5 GHz, o espectro é bem grande e dificilmente tem sobreposição. Só que aí você perde porque o 5 GHz com uma frequência mais alta, ele para mais fácil em barreiras. Bora para frente. Wireless Access Point, WAP Placement. O WAP Placement, que seria o Wireless Access Point, a localização do ponto de acesso deve ser baseada no fornecimento da melhor cobertura para os dispositivos que precisam dela. Isso a gente já está vendo. O sinal do ponto de acesso não deve se estender além da área necessária, como locais externos, por exemplo. Geralmente, o ponto de acesso deve ser colocado no centro da área desejada. Geralmente, porque eu disse lá que a antena é omnidirecional. Mas, por exemplo, se você quer utilizar para grande espaço, talvez você utilizando uma antena setorial, sei lá, de 120 graus, tem uma área grande, um evento, por exemplo, você começa a colocar um AP aqui, ele não vai conseguir talvez atender todo mundo. Então você coloca um AP aqui, que ele pegaria uma área setorial. Então você colocaria um em cada lado, ele pegar essas áreas aqui. Obviamente ele pegaria quem está aqui mais próximo, que você diminui a potência do sinal. Qual que é a preocupação disso? Aqui do sinal do ponto de acesso não se estender além da área necessária. Eu quero pegar o Wi-Fi lá do outro lado da rua. Do mesmo jeito que você vai pegar, vai ficar mais fácil para o outro atacante também tentar invadir a sua rede. E se compartilhar a senha da sua internet, você vai ter um monte de sócio ali sem pagar. Controller e Access Point Security. O ponto de acesso sem fio ou controlador deve ser colocado em um local fora de alcance ou em uma área protegida para impedir acesso físico ao dispositivo. Ele deve ser implantado após ser configurado corretamente, não sendo utilizado nenhuma configuração padrão, como senhas e coisas do tipo, né? Como nome de usuário, senhas, SSIDs padrão, e deve ter removido todos os adesivos contendo as configurações. Obviamente, isso aqui vale mais onde é empresa, local de muita circulação de pessoas, né? Para evitar os engraçadinhos lá, o futriqueiro para mexer no equipamento. Quando ele fala que ponto de acesso sem fio controlador, quando a gente fala de WAPs Enterprise, a gente tem uma figura de um controlador que ele pode ser tanto físico quanto virtualizado. Beleza, pessoal? Eu tento gravar aula rápida, mas não dá. É muita coisa para falar. Mas como eu disse, vocês conseguindo aí captar a mensagem é o que interessa. Não esqueçam de deixar o comentário aí. O feedback de vocês ajuda bastante. E próxima aula
bora pro quiz.